Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou a Joana e hoje nós vamos fazer o último dia de novena. Que São Francisco abençoe sua casa, que a exemplo dele nós possamos ver a simplicidade, né? Que mesmo com tudo, com todo o dinheiro, mesmo tendo muito mais que os outros, nós podemos nos sentir, fazer pecadores, pobres, né, humildes, pois eu estava vendo uma missa neste sábado, dia 16 de janeiro de 2021, que o padre, na Canção Nova, ele dizia que a humildade ela é igual à verdade, mostra quem você é. Então, se a gente é pecador, mostramos isso, mas não pecando, mas sim pedindo a Deus, né? Sendo simples, igual a exemplo de São Francisco. Possamos aqui botar as intenções por todos que estão com Covid, por todos que não conseguiram vencer esse vírus, por todos que estão recuperados de Covid, por todos que estão com uma doença mais graves, como câncer, pela sua intenção, coloca aqui no altar do Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, iluminado pelo Espírito da Luz, eleva a vós, Deus Pai, o meu louvor. Ao Deus cheio de amor e de misericórdia, que se compraz com seu Filho e o Espírito Santo, e todas as criaturas, toda honra, glória e louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Francisco, alcançai-me de Deus as graças que hoje me são necessárias para viver dignamente a vida cristã. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Fazei que, ao vosso exemplo, eu possa amar meus irmãos, sobretudo os pobres e necessitados, para cumprir o mandamento do amor fraterno. Ajudai-me a desapegar das riquezas e fazer bom uso dos bens, para que eu possa seguir vosso exemplo no espírito de pobreza e mansidão, e um dia chegar à vida eterna. Amém. A vida de São Francisco. São Francisco já havia morrido para o mundo, mas Cristo estava nele. As delícias do mundo eram uma cruz para ele, porque ele levava a cruz enraizada em seu coração. Por isso, fugiam exteriormente em sua carne os estigmas cuja raiz tinha penetrado profundamente em seu coração. Suas mãos e seus pés pareciam atravessados bem no meio pelos cravos, aparecendo as cabeças no interior das mãos e em cima dos pés, com as pontas saindo do outro lado. O lado direito parecia atravessado por uma lança com uma cicatriz fechada e muitas vezes soltava sangue, de maneira que sua túnica e suas calças estavam muitas vezes banhadas de sangue. Oremos. Ó Francisco de Assis, servo fiel e criativo, imitador do Senhor Jesus Cristo, com vossas chagas vos tornastes instrumento de paz e de reconciliação na Igreja. Peço-vos que concedei-me também a graça de transformar meus sofrimentos em graça de salvação para mim e meus irmãos. Amém. A palavra de Deus está em Romanos, capítulo 6, versículo 8 ao 11. Carta de São Paulo aos Romanos. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dentre os mortos, não morre mais e que a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez para sempre, mas vivendo ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. No caso, não é o Evangelho, mas eu quis começar assim. Por quê?
palavra de Deus, a gente confia em Deus, né? No mistério de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. As palavras do Santo Evangelho são de Deus, Jesus. E hoje, nesse último dia de novena, o tema é trazer em si as chagas de Cristo. Quando a gente se machuca, né? Uma vez eu me arranhei numa coisa de ferro e eu tenho essa... Foi há um ano não, 2 anos atrás. E eu tenho a cicatriz até hoje. Mas eu não fiquei tipo, ai que droga, Sofia. Ai, vai ficar feio o meu corpo. Não. Eu até que me alegrei, porque em mim eu vou trazer uma marca, lógico, de sofrimento, mas também de uma conquista. Como hoje na oração a São Francisco, né, quando falamos oremos, né, falou assim pra gente, em vez de olhar os sofrimentos como uma forma ruim, trazer em graça de salvação para mim e para meus irmãos, aqui na oração que a gente fez a São Francisco. E São Francisco, meus irmãos e minhas irmãs, é como eu, né, quando me arranhei num ferro. Ele não ficava, olhava para um lado mal ou ficava triste. Ele se alegrava porque através disso a gente tem histórias para contar, mas ao mesmo tempo nós vamos falar, eu venci isso. Não tô falando pra gente se machucar pra ter cicatriz, não. Mas falando, né, sobre as histórias que a gente tem que contar. E o que eu quero dizer? São Francisco, mesmo com a sua morte, vem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 8 ao 11. Olha, aí, né, nesse 9º dia, falando que já havia morrido São Francisco, e olha a palavra de Deus que nos mostra hoje. Nós morremos no pecado, ó. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Nós, no domingo, dia 17 de janeiro, São Paulo, ele fala para os coríntios. Aqui ele está falando para os romanos, mas São Paulo fala para os coríntios. Que ele fala muito forte sobre o corpo, né? Mas ao mesmo tempo ele nos mostra que nós somos templo do Espírito Santo. Em Jesus tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. E São Paulo ele fala assim que quando a gente peca por fora, né? O corpo não sente, mas Deus sente, né? Então essas chagas que Jesus carrega, que nós, cada um tem que carregar, é os nossos pecados. Nós pecamos, muita gente acha que entre a terra e o céu existe um divisor de pecado. O que fica na terra é na terra, o que fica no céu é no céu. Mas temos que lembrar que o pecado é a consciência, a alma peca. É a mesma coisa a gente ser condenado, Deus não condena. A gente que quer ser condenado. Entendeu? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs? O pecado, ele é como diz aqui São Paulo aos Romanos. Nós somos mortos pelo pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Jesus, a gente tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir de seguir Ele. Nada e ninguém no mundo vai desistir de confiar nele. Hoje eu estava vendo um vídeo que um professor fala assim: turma, nós vamos contar uma história, vocês escolhem a história, uma historinha pra gente contar. E o menino falou de Jonas na baleia, né? Dentro da boca da baleia. E o professor fala, né, que a garganta é muito pequena e tal, e ele não ia conseguir entrar dentro da baleia. E o menininho falou: mas eu acredito nisso. E o professor fala: bom,
Você pode acreditar, mas eu não acredito. Confirmado pela ciência, confirmado pela tal, pela tal. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, entre a ciência e entre fé, a fé ganha 1000 vezes, mas não é porque eu sou cristã, não é só porque eu confio em Deus, não é só porque eu tenho fé, mas também porque comprova em vários filmes, por exemplo, um que lançou há um ano atrás, né? Eu esqueci o nome do filme, mas vários